O Boruto chegando na vila não foi a coisa mais impactante no capítulo 2, mas sim foi o final onde o Boruto revela o novo Rasengan dele, o Rasengan Uzuriko. E a gente tem dicas de como esse Rasengan pode funcionar. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar como funciona o novo Rasengan do Boruto. E uma das coisas tem a ver com espaço-tempo e também eu vou te mostrar o que aconteceu no capítulo 2 em geral e qual a importância dele para essa nova fase de Boruto. Então, se você não quiser perder mais nenhum vídeo de Boruto, se inscreve aí com o sininho ativado para você estar sempre recebendo atualização na nossa comunidade sobre Boruto. Valeu, gente! Antes de começar, eu queria fazer uma referência bem da hora que aconteceu no capítulo 1 de Boruto, quando ele aparece. Vocês perceberem, o Koji manda a Sarada gritar pelo nome Boruto, vir salvar ela. E depois disso, o Boruto chega pisando na cara do Koji. E isso faz muita referência à cena da Sakura em Naruto Shippuden, quando Konoha estava destruída e a Sakura grita pelo Naruto. E o Naruto aparece, só que diferente daqui, a Sarada não grita. Mas nos dois casos, os protagonistas chegam num estilo muito hypado. O Naruto em cima dos sapos e o Boruto pisando no Koji. Mas tirando isso, vamos pro vídeo. Nesse capítulo teve três partes importantes. A primeira foi a parte dos garras, que foi colocado na vila para causar o terror. E dá pra ver o trio Ina Shikacho lutando contra alguns deles e mostrando toda a sincronia que eles têm em combate. Mas mesmo assim, enquanto eles acertavam os garras, vinham outros saindo de dentro dos que eles tinham acertado. E numa dessas situações, a Chocho quase foi pega por um dos garras, só que o Inojin apareceu com o pássaro dele e salvou ela. Só que nesse pássaro também estava Himawari, e sem o Inojin perceber, o garra ataca o pássaro dele e os dois começam a cair. E atrás dele estava o Garra. O Inojin consegue segurar a Himawari e foi aí que apareceu o Kawaki chutando o Garra para longe e salvando os dois. E aqui tem uma parte interessante porque a Himawari agradece o Kawaki chamando ele de irmãozão. Só que o Kawaki fala pra ela parar de chamar ele assim, o que pra mim dá a entender que o Kawaki sabe que ele não é o irmãozão, que ela pensa que ele é, porque a Himawari chamava o Boruto assim. Então o Kawaki pode estar se sentindo desconfortável por lembrar da pessoa que ele quer matar é o irmão da Himawari, além do Kawaki ter prendido os pais dela numa outra dimensão, e ao passar do tempo isso pode estar incomodando ele. Mas continuando, o Shikadai vê que um dos garras é diferente dos outros, ele parecia superior, e foi mostrado pra gente que esse garra tinha um Rinnegan, e esse garra se transporta para trás do Kawaki e esmaga a cabeça dele no chão. E o Kawaki parece que está em apuros, só que ele usa o poder do Karma para destruir o monstro. Mas ainda continuava aparecendo mais e mais garras, e o Kawaki diz que iria destruir todos eles. Mas o que é interessante aqui é esse Rinnegan desse garra. Primeiro a gente sabe que ele é especial, ele é um tipo único de garra, já que ele tem um Rinnegan que dá todas as habilidades para ele. Só que ele não usou essas habilidades, e a única coisa que deu para perceber foi que ele é muito mais forte que os outros, até porque se o Kawaki não usasse o Karma, ele podia ter sido morto. Mas o que fica na minha cabeça é como esse garra conseguiu esse Rinnegan. E a única coisa que vem na minha mente é o Shin Uchiha, onde ele tinha um Sharingan por meio de experimentos. Então talvez o Koji colocou em alguns garras isso, porque eu não acho que é só esse garra que tem esse Rinnegan. Se o Koji pode ter colocado em um, por que ele não pode ter colocado em mais? Porque isso ia dar um desafio maior para quem tá defendendo a vila, ia dar uma sensação de mais perigo, porque os garras normais é fácil de derrotar, só que os garras com Rinnegan aí é outra coisa. E imagina se eles conseguissem usar os poderes do Rinnegan, aí com certeza a vila ia ficar destruída. Passando para a próxima parte tem a Sarada. A Sarada a gente tá vendo ela ajudando na luta contra os garra. Ela já chega no Jutsu Bola de Fogo e depois ainda mete um Chidori contra os garras, derrubando eles. E os ninjas que estavam ali, todo mundo fica surpreso, perguntando se ela ainda era uma Genin. Mas a Sarada diz que isso não importava. E nessa hora um dos garras vai pra cima da Sarada de surpresa, só que um dos ninjas aparece na frente e consegue parar ele. Mas nessa hora o garra meio que vira uma árvore e devora o ninja. E isso começa a acontecer com todos os ninjas ali. Primeiro, o mais importante aqui é o desenvolvimento da Sarada em relação à luta. Ela conseguiu derrotar com muita facilidade os garra, ao ponto de quem estava perto dela pensar que ela era uma Jonin. E isso é absurdo, porque aqui a gente tá falando de nível de poder ao todo. E eu vou te lembrar quem era Jonin pela Aldeia da Folha antes. Kakashi, Gai, Shikamaru e tem muita gente ainda.
E eu não quero dizer que a Sarada tá no nível desses, mas ela tá se colocando depois do time skip junto desses ninjas. Ela elevou todas as habilidades dela. Outra coisa também é os garras que se transformaram em árvores depois de absorver os ninjas. Isso porque eles são criaturas que não vão parar de consumir a vida humana até eles achar um Otsutsuki para consumir. Então, se ninguém derrotar eles, a Vila da Folha vai ficar uma floresta. Agora, passando para o núcleo principal, onde a gente tem muito diálogo entre o Code e o Boruto, e é aqui que aparece o novo Rasengan do Boruto, que eu vou te explicar como ele pode funcionar. O Boruto diz pro Code para ele tirar todos aqueles monstros dali enquanto ele tinha tempo, e se o Code fizesse isso, ele ia poupar a vida dele. Só que o Code já respondeu que ele e o Sasuke tinham fugido dele há 2 anos, então como assim o Boruto ia poupar a vida dele? E o Boruto ainda fala que se ele não fizesse isso, não ia só ser o olho esquerdo que ele ia perder. E o Code fica impressionado com a cara de pau do Boruto vir até ele e ficar blefando assim. Foi então que o Boruto, sem olhar pra Sarada, diz pra ela ajudar as outras pessoas que estavam em volta. E a Sarada, surpresa, pergunta pro Boruto se ele tava bem. E ele diz que eles dois iam conversar depois, mas era pra ela ficar viva. Gente, pelo que eu entendi aqui, o Boruto tá subestimando o Code, ou porque ele se vê muito mais forte que o Code, ou ele tá escondendo alguma coisa que só ele sabe pra derrotar o Code. E esse estilo do Boruto em falar que ia derrotar o Code passa uma confiança gigante, e ele fala com muita certeza, como se já tivesse acontecido aquela luta e ele tivesse ganhado. Outra coisa também foi o diálogo entre o Boruto e a Sarada, e a coisa que ficou mais claro foi o Boruto nem ter olhado para a Sarada. O motivo pode ter sido o Sasuke não estar com o Boruto naquele momento. O Sasuke pode ter sido capturado e o Boruto pode estar se culpando por isso. Por exemplo, ou o Sasuke naquela luta que ele teve com o Code há 2 anos atrás pode ter ajudado o Boruto a escapar, mas o Sasuke ficou para trás. E o Boruto tá se culpando até hoje. Pode ter várias explicações, mas uma coisa é certa: o Boruto tá com vergonha de falar com a Sarada nesse momento. Antes de finalizar aqui, tem a última frase do Boruto pra Sarada ficar viva. E será que o Boruto não falou isso porque ele precisa da ajuda dela pra alguma coisa que só o Sharingan pode fazer? Comenta aí embaixo o que vocês acham disso. Seguindo, o Code manda os garras dele atacar, só que com muita tranquilidade e frieza, o Boruto acaba com todos eles de uma vez. E diferente dos outros garras que quando alguém cortava ou destruía, saía outro de dentro, aqui não, o Boruto cortou todos eles e não saiu mais nenhum. Pode ser algum tipo de técnica que o Boruto aprendeu para lutar contra o Code e os garras dele, pode ser isso ou não. Continuando, o Boruto fica falando pro Code o perigo dele estar criando essas criaturas, e o Code fala que sabia como que elas funcionavam. Elas iam consumir qualquer um vivo, até consumir um Otsutsuki e parar, mas o Boruto afirma que não é mais assim, porque o Code modificou, essas garras são modificadas, então não funcionava mais assim. E o Boruto diz que ainda tinha tempo dele consertar as coisas destruindo todos eles, já que ele tinha os garras no seu controle. E ele tinha que fazer isso rápido, senão o pior futuro ia acontecer. Mas o Code sabia de uma coisa: quando os 10 Caldos comessem um Otsutsuki, ele ia se tornar uma árvore divina sobre essa terra, e quando essa hora chegar, a terra toda ia perecer. E esse era o futuro horrível que ele queria. Só que o Boruto diz mais uma vez que vai deixar o Code vivo se o Code levar ele até onde as 10 Caudas está escondida. Mas o Code acha tudo isso uma estupidez, e o Boruto afirma de novo que matar ele é fácil demais. Ou seja, aqui tem uma prova que o Boruto está muito preocupado com a 10 Caudas e o que pode acontecer no futuro. O Boruto sabe do perigo, é como se ele soubesse que ia acontecer alguma coisa, e destruir a 10 Caudas é o principal objetivo do Boruto agora, e ele precisa da ajuda do Code para levar ele até lá. E foi nessa hora que o Boruto começa a caminhar na direção do Code, falando Rasengan Uzuriko, e o chakra ao redor do Boruto começa a subir. Mas agora vem a pergunta: como que funciona esse Rasengan que o Boruto mostrou pra gente? E eu fui buscar umas informações no mangá do Minato e também umas informações de um poder que o Sasuke já fez e também do próprio clã Hyuga, e eu tô aqui pra te trazer uma resposta do que eu acho. Vamos começar primeiro sobre o nome desse jutsu, o Rasengan Uzuriko, ou Rasengan Vortex. O Minato criou o Rasengan a partir do conselho que ele recebeu do Jiraiya, para ele moldar o chakra dele igual o redemoinho do seu cabelo. Só que diferente do Jiraiya, que o redemoinho do cabelo dele era para a direita, do Minato tinha 2 direções diferentes. E foi aí que o Minato teve uma ideia: se os redemoinhos opostos forem moldados na mesma direção, ele ia conseguir fazer isso, e foi aí que nasceu o Rasengan. E mais pra frente, numa conversa entre a Mito Uzumaki com a Kushina,
A Mito explica a importância do Vortex e da espiral para o clã Uzumaki. Ela explica que o Vortex é como se fosse um redemoinho, ele é plano, é como uma imagem que não tem alteração. Já uma espiral é tridimensional, que quer dizer que sempre vai ter uma alteração. E como a própria Mito diz, uma hora o vórtice vai se transformar em uma espiral. E isso tem muita relação com a criação do Rasengan. Porque os redemoinhos do cabelo do Minato, que seriam vórtices que não tem uma mudança neles, se transformou com a ideia do Minato num Rasengan, numa espiral, uma coisa tridimensional. E o significado de vórtice é um movimento giratório ao redor do seu próprio eixo, e isso se transforma numa espiral, que são várias voltas em torno do eixo. E o Rasengan, se você for perceber, não é um movimento de só uma direção. O chakra ele está se movimentando por vários sentidos, e é basicamente isso que está acontecendo com o Boruto nessa cena. Ele cria um vórtex em volta dele, mas ainda ele não materializou para uma espiral, uma coisa tridimensional que vai servir para atacar o inimigo. Mas a minha teoria sobre como funciona esse Rasengan novo do Boruto é o seguinte: como o nome é Uzuriko, em japonês, Uzu significa redemoinho e Rico, garoto. Então seria como o Rasengan do garoto redemoinho ou Rasengan do garoto Vortex. Seria o Boruto como o próprio Rasengan, ele em volta do Rasengan cobrindo o corpo dele. E se você pensar que foi o próprio Sasuke que treinou o Boruto, existe uma técnica do Sasuke bem parecida com isso, que é o Chidori Nagashi, onde a descarga elétrica flui dentro do corpo dele, e ele pode liberar o Chidori em várias direções para afetar o inimigo. E o que faz eu achar que o Sasuke ensinou o Boruto isso, é como o Boruto fica depois de ativar essa técnica. Começa a surgir chakra em volta dele, com um movimento de rotação, que é o mesmo movimento para criar o Rasengan. Mas para completar essa teoria, eu fui procurar algum ninja que já usou o chakra dessa forma, sem ser esse estilo do Sasuke. E eu lembrei que o Boruto tem sangue Hyuga, e basicamente todos os Hyuga conseguem usar a técnica de rotação, que é onde eles liberam chakra para fora e começam a rotacionar ele, criando um tipo de barreira de chakra que é praticamente impossível qualquer ataque passar, além de poder repelir qualquer inimigo. E vale lembrar que o Boruto já viu essa técnica, então eu não ia ficar surpreso se ele conseguisse fazer isso também, só que esse estilo foi adaptado ao modelo do Sasuke. Então, como o Boruto virou o próprio Rasengan, todo movimento de chakra em volta dele consegue repelir qualquer ataque dos inimigos, e isso sem ele precisar ficar rotacionando o próprio corpo. E como o Rasengan é a rotação do chakra puro, que se entrar em contato com alguma coisa pode causar um impacto gigante, o Boruto, como sendo uma parte do Rasengan Uzuriko, o chakra também está rotacionando não só em volta do corpo dele, mas também no próprio corpo. E isso pode dar para o Boruto um aumento de força absurda, que se ele conseguir disparar um ataque direto, o impacto do soco dele seria como se ele estivesse acertando um Rasengan normal no oponente. O Boruto agora seria um Rasengan ambulante. A rotação do chakra em volta dele seria como se fosse a barreira de rotação dos Hyuga, que repele qualquer ataque contra ele, e o Boruto, como próprio Rasengan, consegue atingir os inimigos dele só disparando um ataque direto no estilo do Chidori Nagashi do Sasuke. Mas diferente desse, um ataque normal, um soco do Boruto contra o inimigo, vai causar um impacto gigante, como se fosse um Rasengan atacando. Mas é isso, é uma teoria de como pode funcionar. Comenta aí qual a sua teoria sobre esse novo Rasengan do Boruto, que eu vou estar lendo, e se você puder, se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui, e você também recebe vários benefícios. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado, e se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para mais vídeo de Boruto por aqui. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!